Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E finalmente aconteceu. O mundo, às vésperas, há 12 dias da eleição presidencial em primeiro turno no Brasil, a comunidade internacional se declara em oposição ao golpismo de Bolsonaro e denuncia que ele vai tentar um golpe no nosso país. E essa versão se espalhou pela imprensa internacional e há, ao mesmo tempo, declarações de ONGs de outros países desenvolvidos, União Europeia, Estados Unidos, América Latina, sobretudo, inclusive a Organização das Nações Unidas manifesta muita preocupação. O Congresso norte-americano prevê uma tentativa de golpe de Bolsonaro e o mundo se une para apoiar o Brasil ao ponto de que um grande número de países, todos filiados à ONU, pretende declarar apoio imediato à eleição de Lula, o reconhecimento da eleição de Lula, se isso acontecer. No caso de Bolsonaro, se ele eventualmente vencesse a eleição, não haveria nenhuma manifestação da comunidade internacional logo de início. Mas a previsão é de que a comunidade internacional, essa mesma comunidade internacional, Estados Unidos, países da América Latina, da Europa, devem reconhecer a vitória de Lula assim que ela for anunciada. Para isso, concorreu o desempenho de Bolsonaro em Londres, que foi um grande vexame, chocou a comunidade britânica, inclusive britânicos ficaram enfurecidos com a tentativa de Bolsonaro de fazer campanha eleitoral num momento em que a rainha da Inglaterra, Elizabeth, está sendo velada, estava para ser enterrada. O Bolsonaro promove atos públicos, campanha eleitoral em uma Londres tomada pelo luto. Não é? A imprensa britânica, a imprensa do mundo inteiro condenou, e em Nova York, onde o Bolsonaro está para a Assembleia, para a abertura da Assembleia Geral da ONU, há um movimento enorme, multidões vão às ruas, cercam o prédio da ONU e cercam o hotel de Bolsonaro para protestar contra o seu golpismo no Brasil e contra o seu governo de forma geral, as mortes na pandemia e tudo mais que há contra ele. Então vamos de imediato aí passar para as notícias, que tem muita coisa para ser mostrada. A Folha de São Paulo anuncia que Roger Waters e Noam Chomsky, entre muitos e muitos outros, alertam para o risco de golpe anunciado no Brasil, e eles integram um amplo manifesto que pede solidariedade internacional em defesa da democracia no país. Personalidades como o músico Roger Waters, o ator Danny Glover, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e o filósofo Noam Chomsky, de Estados Unidos até a Europa, estão entre os mais de 100 signatários de um manifesto internacional que reivindica a criação de um poderoso movimento de solidariedade internacional em defesa da democracia no Brasil. O documento afirma que o presidente Jair Bolsonaro cria condições para desacreditar o processo eleitoral e prepara seus apoiadores para a violência política e até para uma insurreição em caso de derrota no pleito deste ano. Nenhum golpe de Estado jamais foi tão anunciado, alerta o manifesto. A democracia no Brasil precisa do apoio e da vigilância do mundo, que a Constituição e o sufrágio popular sejam respeitados
e a nossa responsabilidade comum persiste, diz ainda. Articulado pelo Washington Brasil Office, WBO, think tank brasileiro e apartidário sediado na capital dos Estados Unidos, o texto será lido em um evento na Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC, no dia 22 desse mês. Na ocasião, haverá uma cerimônia em memória aos 45 anos do episódio que ficou conhecido como a invasão da PUC. A ofensiva ocorrida em 1977, sob a ditadura militar, resultou na prisão de centenas e centenas de estudantes. Intitulado A Solidariedade Internacional Não é uma Palavra Vazia, o documento ainda pede que as Forças Armadas não interfiram no processo eleitoral e que as ameaças e violências contra candidatos e seus apoiadores sejam condenadas. Na PUC, sua leitura será feita pelo historiador americano e presidente do Conselho de Diretores do WBO, James Green. A solidez da democracia brasileira e o respeito ao Estado de Direito e aos direitos humanos, ao meio ambiente, aos direitos dos povos indígenas e de outros grupos marginalizados são questões que dizem respeito a todos e, como tal, são objeto da nossa legítima atenção e solidariedade, afirma o texto. Não podemos permanecer meros espectadores. A presidente da entidade argentina, a voz de la Plaza de Mayo, Stella de Carlotto, o filósofo Michel Lowy e o ex-vice-presidente da Espanha, Pablo Iglesias, também endossam a iniciativa que receberá novas adesões. Além do WBO, participaram de sua idealização a US Network for Democracy em Brasil. Enquanto isso, a imprensa internacional diz que Bolsonaro imita truques de Trump para ameaçar a democracia, diz a revista britânica. A imprensa internacional destaca intenções golpistas de Bolsonaro. Aqui uma foto dele que saiu na imprensa internacional fazendo uma das suas motocicletas. O Bolsonaro construiu uma realidade paralela e pode incitar uma insurreição caso seja derrotado nas eleições, afirma a influente revista britânica The Economist. Não é um veículo de esquerda, trata-se de um dos veículos de imprensa mais conservadores do mundo, em texto publicado no dia 8 deste mês, e a publicação colocou o Bolsonaro em sua capa com a manchete: "O homem que seria Trump". A revista cita semelhança no comportamento de Bolsonaro com a tentativa de golpe que o ex-presidente Donald Trump tentou levar adiante nos Estados Unidos após ser derrotado por Joe Biden. E congressistas americanos estão pedindo que o Biden pressione o Bolsonaro a respeitar as eleições no Brasil. 39 congressistas democratas enviaram uma carta a Biden pedindo ao mesmo que deixe claro ao colega brasileiro, Jair Bolsonaro, que o Brasil ficará isolado se houver tentativas de subverter o processo eleitoral em outubro. Pedimos que tome medidas adicionais para deixar inequivocamente claro para Bolsonaro, seu governo e as forças de segurança que o Brasil se encontrará isolado dos Estados Unidos e da comunidade internacional de democracias se houver tentativa de subverter o processo eleitoral no país. E hoje sai a notícia de que o chefe da ONU, não, essa notícia já não é de hoje, chefe da ONU condena ataques de Bolsonaro contra a urna, poderes e democracia. O presidente Jair Bolsonaro precisa garantir a democracia e seus ataques contra judiciário, urnas e democracia preocupam. O alerta é da alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, que ainda se disse alarmada com o fato de o brasileiro ter convocado seus apoiadores para aquelas manifestações de 7 de setembro. E naquele dia, na última coletiva de imprensa, antes de deixar seu cargo nas Nações Unidas, ela citou a situação brasileira e fez uma avaliação da situação dos direitos humanos no Brasil.
E o Paulo Guedes fez um ataque à China que faz com que esse país seja outro dos que querem ver o bolsonarismo pelas costas, dizendo: não queremos a chinesada quebrando as nossas indústrias, sendo que é hoje o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Mas a questão mesmo chegou às páginas do The New York Times, o maior jornal do mundo, que publica essa reportagem sobre a questão que ameaça as eleições no Brasil: golpe ou não golpe. O presidente Jair Bolsonaro cumprimentando apoiadores no mês passado em Salvador, na foto do Times. E uma pergunta simples, mas alarmante, segundo o correspondente Jack Nickas e André Spigarol, fazem essa reportagem que uma pergunta simples, mas alarmante, segundo eles, está dominando o discurso político no Brasil há apenas 6 semanas das eleições. Bolsonaro aceitará os resultados? Durante meses, Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas no Brasil como repletas de fraudes, apesar de praticamente nenhuma evidência surgir, e os funcionários eleitorais do Brasil alinhados contra ele. Ele sugeriu que contestaria qualquer perda, a menos que sejam feitas mudanças nos procedimentos eleitorais. Ele alistou militares do Brasil em sua batalha e disse que as suas dezenas de milhões de apoiadores para se prepararem para uma luta. Se for necessário, disse ele em discurso recente, iremos à guerra. Com sua votação em 2 de outubro, o Brasil está agora na vanguarda das crescentes ameaças globais à democracia, alimentadas por líderes populistas, extremismo, eleitores altamente polarizados e desinformação na internet. A 4ª maior democracia do mundo está se preparando para a possibilidade de seu presidente se recusar a renunciar por causa de alegações de fraude que podem ser difíceis de refutar. No entanto, de acordo com entrevistas com mais de 35 funcionários do governo Bolsonaro, generais militares, juízes federais, autoridades eleitorais, membros do Congresso e diplomatas estrangeiros, as pessoas no poder no Brasil estão confiantes de que, embora Bolsonaro possa contestar o resultado das eleições, ele não teria apoio institucional para encenar um golpe bem-sucedido. O último golpe no Brasil, em 1964, levou a uma brutal ditadura militar de 21 anos, diz o maior jornal do mundo. A classe média apoiou, os empresários apoiaram, a imprensa apoiou e os Estados Unidos apoiaram, disse Luiz Roberto Barroso, juiz da Suprema Corte, a essa reportagem do Times. E o Bolsonaro, ele continua dizendo, já disse, vem dizendo desde agosto que vai vencer a eleição em primeiro turno, e nessa análise aqui é dito que ele faz isso para tumultuar a eleição. Apesar dos principais institutos de pesquisa apontarem que a diferença do líder em intenção de votos para a presidência, Lula, para o segundo colocado, Bolsonaro, está aumentando, o discurso dele e de seus apoiadores vai no sentido contrário. Os bolsonaristas têm repetido que sairão vitoriosos já na primeira rodada da votação. Se nós não ganharmos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE, disse Bolsonaro em entrevista ao SBT na última segunda-feira. Para pesquisadores, essa falsa convicção é, na verdade, uma tática para tumultuar a eleição. E esta é a notícia que sai hoje, que realmente mostra que a comunidade internacional está mobilizada para impedir o golpe no Brasil. Estrangeiros articulam reconhecimento de resultado das urnas no Brasil. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro se prepara para seu discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, governos de países democráticos começam a articular nos bastidores um reconhecimento praticamente imediato dos resultados das urnas no Brasil. Com detalhes mantidos em sigilo para não representar uma interferência na política doméstica brasileira, o gesto tem como objetivo blindar a democracia brasileira e evitar que o país entre em um limbo constitucional
ou em uma ruptura democrática. A tática foi usada já na eleição americana, quando Trump ameaçou deslegitimar o sistema eleitoral americano. Agora, como se sabe, isso não adiantou nada nos Estados Unidos. O Trump tentou do mesmo jeito e ele foi cozinhando isso. A vitória do Donald Trump nos Estados Unidos foi em novembro de 2020 e em janeiro de 2021, mais precisamente no dia 6, quando o Congresso ia declarar a vitória de Joe Biden, os trumpistas, os equivalentes aos bolsonaristas brasileiros, invadiram o Congresso norte-americano tentando dar um golpe de Estado ali mesmo, que acabou fracassando com prisão de todos os pretensos golpistas e inclusive um processo duro que Donald Trump está enfrentando. Só que isso é lá nos Estados Unidos. Mas essa notícia é uma grande notícia porque o reconhecimento de que Lula venceu a eleição no Brasil pela comunidade internacional, por vários países, servirá como um desestímulo para o golpismo bolsonarista. E a América Latina deve reagir a uma tentativa de golpe no Brasil, diz o novo presidente do Chile. E essa posição é encampada por praticamente todos os governos latino-americanos, com exceção de alguns poucos mais à direita. E aqui em Nova York você vê um relato, eu não posso transmitir esse vídeo, mas um relato das multidões, não é? Aí em Nova York, diz esse tweet, a cidade não estava num evento fúnebre, então quem protestava pôde fazer mais barulho na recepção do furúnculo da República, mesmo mantidos com mais distância. Tchutchuca, você pode crer, a federal vai te prender, dizia um coro de uma multidão diante do hotel do Bolsonaro em Nova York, onde ele está para a abertura da Assembleia Geral da ONU de 2022. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta amanhã no Primeiras Notícias, às 8 horas da manhã.